Boa tarde a todos da Rádio Regional, um prazer imenso. Assim, o objetivo da nossa reunião era mais um processo de esclarecer algumas dúvidas no processo de implantação do Garantia Safra, tá certo? Deixar claro para as pessoas que o programa Garantia Safra é um programa que ele tem o objetivo de atingir um certo número de público de um município, e não todos os agricultores. Tem agricultores que podem participar do Garantia Safra e tem agricultores que não podem participar do Garantia Safra. Por quê? Porque o Garantia Safra ele tem um limite de renda, que é um caso, um salário mínimo e meio de renda da unidade familiar e não da pessoa, da unidade familiar, e o município tem um limite de cotas. Ou seja, nós temos pessoas que não vão entrar no programa por limite de renda e as cotas que são disponibilizadas para o município não atenderem e não vão atender a todo mundo. Então, o que nós deixamos aqui claro nessa reunião é isso, um processo de qualificação do programa Garantia Safra, para quem é de direito está, e as outras pessoas que não atendem o critério Garantia Safra têm que buscar as outras políticas públicas, que é custeio, é acesso ao Pronaf, que ela possa desenvolver suas atividades, plantar suas hortas, e saber que tem essas outras políticas, que não é obrigado todo mundo vir para o Garantia Safra. O Garantia Safra é uma política. E quais os pontos que merecem ser destacados, ser esclarecidos? O principal problema hoje da questão da Garantia Safra no município do Ipu? Na verdade, a principal questão que nós estamos trabalhando é um processo de qualificação. O que é um processo de qualificação? É o quê? A essas pessoas que podem se inscrever no Garantia Safra realmente atenda ao perfil do programa. E isso é o que nós buscamos em todo lugar, não é só no Ipu. Ontem mesmo nós estávamos em outra região, semana passada fizemos essa reunião em Morada Nova, nós vamos fazer em outros municípios, porque nós andamos no Ceará todo. Então, o processo de buscar qualificar. Então, no processo de inscrição do Garantia Safra, as pessoas têm que saber que, se ela é agricultora e ela tem uma renda da horta, por exemplo, essa renda da horta deve ser lançada no Garantia Safra, porque é a renda da unidade familiar. Agora, tem algumas questões que aí nós sabemos que acontecem. Assim, por exemplo, se uma pessoa que por trabalho seu, que é importante destacar que as pessoas trabalham, têm sonhos e vão buscar atrás de seus sonhos. Uma pessoa que tem uma visão maior, mais ampla de vida, ela de repente ela coloca um comércio. Por seu esforço pessoal, ela trabalha, coloca esse comércio. Progrediu. Por outro lado, ela também gosta de plantar. Ela mantém 1 hectare de milho e feijão. Perfeito. Essa pessoa trabalha muito, e tem a sua roçazinha lá de milho e feijão para comer o seu feijão verde, comer o milho verde. Agora, infelizmente, se a gente fosse atentar à renda, ela não é perfil do Garantia Safra. Então, essa pessoa tão trabalhadora que é do comércio, a gente pede que não se inscreva no Garantia Safra, porque ela não atende a um critério do programa, que é a renda de um salário mínimo e meio. Vou te dar o exemplo de outra categoria. Mototaxista, trabalham direto, ficam ali de manhã, de tarde, de noite, estão trabalhando, segunda de segunda. Né? Aí planta 0,5 hectare de milho e feijão. Perfeito, tá certo? É para estar no Garantia Safra? Não, porque a principal atividade dele é a agricultura. Agora, por outro lado, nós também temos aquelas pessoas que estão lá no sítio, só que ela planta uma tarefa. O Garantia Safra quer 2 tarefas de plantio. O Garantia Safra é quem planta acima de 2 tarefas. Mesmo essa pessoa sendo agricultor, estando lá no meio rural, se não plantar as 2 tarefas, ela também não pode se inscrever no Garantia Safra, porque o outro critério é dizer que plante acima de 2 tarefas, que é 0,6 hectare. Ou seja, nós temos que atender a esses requisitos do programa e buscar qualificar. Dizer que quem possa participar do programa é quem efetivamente possa estar participando, que atenda os critérios do programa. Tem que atender todos os critérios. Exatamente. E aqui no Ipu, que total de vagas que estão disponíveis? Então, assim, nós estamos trabalhando no estado de Ceará como um todo, aqui para Ipu, para o município de Ipu, com 2.970 cotas inicialmente, que é a mesma cota da safra passada. Para o estado de Ceará, teve um pequeno número de cotas. Nós passamos de 355 mil para 350 mil, ou seja, aumentou 15 mil cotas. Ou seja, as cotas que vão aumentar para cá não serão muitas cotas. Vai ter um pequeno número de cotas, pequeno mesmo. Então, o que é que nós estamos pedindo na reunião? Nós destacamos para todos os parceiros do Garantia Safra que estavam aqui. Comecem trabalhando com a cota inicial, 2.970, vá fazer a inscrição dessas pessoas, qualificando essa inscrição. Agora, nós pedimos que escrevam um pouco a mais, entre 15% e 20%, porque as pessoas têm que saber que o fato dela inscrever no Garantia Safra não a garantem a ter o boleto, por exemplo, porque o Garantia Safra tem etapas. Eu faço uma reunião na comunidade e inscrevo. Eu tenho um processo de seleção e tenho um processo de homologação, ou seja, numa dessas etapas eu posso ser tirado de não receber o boleto. Então as pessoas têm que saber disso. Então o Ipu vai trabalhar com 2.970 cotas, vai a campo, vai preencher em torno de 3.400, 3.500 inscrições. Essas inscrições serão motivos de seleção, porque tem que passar por um processo de seleção. A seleção é feita no sistema do MDA, o sistema nosso é feito, lança as informações no sistema pontua e depois o CMDS homologa e depois gera o boleto. Ou seja, isso nós estamos falando para a safra do próximo ano de 2015, tá certo?
Certo? Ou seja, então as pessoas têm que ficar atentas para isso, e o fato de se inscrever não garante que ele vai ter o boleto. A inscrição... Tem que atender toda aquela questão dos critérios. Todas as questões dos critérios, tá certo? É isso. Então, teve aqui um problema, doutor, com relação a 500, um pouco mais de 500 vagas. O que o senhor explica, o que foi debatido sobre essas 500 vagas que estavam dando problema? Pessoas que foram, inclusive, excluídas do programa. As pessoas têm que ficar claro aquilo que eu disse, ó. Elas se inscreveram, mas tinha etapa de seleção e de homologação. Então essas 566 pessoas, elas não ficaram no processo por conta disso, porque foram inscritos 3.556 pessoas e nós tínhamos 2.970 vagas. Ou seja, não tinha vaga para todo mundo. Ficou de fora por conta disso. Não é que o sindicato errou, não é que a prefeitura errou, não é que a Emates errou, não é que o conjunto errou. A questão é, se inscreveram mais pessoas que permitiam de cota. E se eu tenho... Mesmo essas pessoas atendendo os critérios, mas estavam... Exatamente. Mesmo ultrapassando a cota. A cota. Por exemplo, um outro exemplo para ficar mais claro para as pessoas. Número de vagas. Mesmo que as pessoas atendessem aos critérios do Garantia Safra, o número de cota oferecido pelo governo do estado do Ceará ao município de Ipu não permitiu que essas pessoas entrassem no programa porque a cota não era suficiente. Foi isso. É a mesma coisa do que eu tenho um carro e ir para Sobral, um carro que tem 5 vagas, e eu digo, acaba tendo 7 pessoas para ir. Eu não vou poder levar as 7. Eu vou poder levar 5. 2 vão ficar aqui. Certo? Aquelas 2 tinham que ir a Sobral? Tinha, mas não podia ir naquele carro porque não dava. Um exemplo bem claro aí. Um exemplo bem claro. Foi exatamente isso que aconteceu. Tinha 3.556 inscritos, 2.970 cotas. Ou seja, as cotas não foram suficientes para todo mundo. Foi isso. E falando em critérios, o Ipu se enquadra para receber nesse ano de 2014, recebeu o correspondente. Em 2015, recebeu o correspondente a 2014. Teve perdas, qual foi o percentual? Vamos nós, assim, para as pessoas entenderem. Então, o Garantia Safra é um programa que tem várias etapas. Para você se inscrever, é isso. Então, para o processo de verificação de perda, é outra etapa. Então, como é que nós fazemos? Nós trabalhamos, o MDA, o município solicitou a vistoria. Aí o MDA disponibilizou uma relação de 75 laudos para os técnicos e historiadores irem a campo. Bem, o técnico que ele vai a campo, ele não vai atestar perda. Quem recebeu a visita do historiador aqui de Ipu, ele não calculou perda. Simplesmente ele foi lá e viu qual a área de plantio, ele teve que fazer a medição dessa área de plantio, de milho, de feijão, de consociado, cultura solteira, e ele viu, constatou qual foi a produção obtida. O trabalho dele só é esse. Foi lá e foi feito isso. Isso, ele é um critério para analisar, não é o definidor, porque o MDA utiliza um sistema que é do Instituto Nacional de Meteorologia, que é do INMET, onde eles calculam perda de safra através de índice de chuva. Por exemplo, nós sabemos se na comunidade de Baixa da Guarda, quantos milímetros choveu e qual a distribuição espacial dessa chuva. Por esse critério, dá para você ver qual o desenvolvimento da planta. Então, nós temos hoje, em conta da tecnologia da informática, como fazer isso. Ou seja, aí ele vai confrontar essa informação que tem lá, que foi feita lá em Brasília, com essa informação daqui. Ou seja, e o MDA está nesse processo. Está no processo aí. Então isso é um processo. Então, o MDA vai fazer essas duas análises. Se verificar a perda de safra, aí os agricultores receberão benefício. Se não verificar a perda de safra, não tem pagamento de benefício. Então, no momento, o que é que eu digo? O município solicitou, o técnico historiador foi a campo, fez o trabalho. Agora o MDA está em processo de análise. Quando tiver essa análise, aí nós divulgamos qual o resultado. Grande abraço, doutor. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. O ouvinte, especial agricultor, agradece.